explicado, bem explicada. Aprendi muito com você, meu querido. Que Deus te abençoe. Agora eu estou te mandando este vídeo que vai falar sobre adoração. Amém? Quem não conhece a nossa comunidade no Orkut, é luminares1000@hotmail. Eu sou o reverendo César Augusto, sirvo a Deus da Igreja Cruzada Missionária Deus é Fiel. Este vídeo, com certeza, faz parte da nossa comunidade no Orkut. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou pregar num texto que eu tenho certeza você nunca leu na Bíblia. É uma das mensagens mais bonitas e que fala sobre oração, fala sobre adoração. Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, versículo 7. Você que me assiste, não é? Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, para me ver, irmão Moacir, né? Que foi um dos pastores que contribuíram com a minha conversão. E todos os que me assistem, amém? Graças a Deus a internet é um veículo de expansão do Evangelho e pregação da palavra de Deus. Estamos no domingo da vitória, graças a Deus. Hoje é 31, né, irmão? 31. Vamos ter uma vigília, né? Acho que não vai dar tempo de postar o vídeo, mas vamos ter uma vigília dia 1º para o dia 2 de novembro de 2010. Você que já nos assistiu, já viu a vigília, já soube que foi uma bênção. Amém? Juízes 17, verso 7, diz assim: havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Jerusalém e de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sei-me por pai e sacerdote. A cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, e lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita, o sacerdote. Podemos assentar. Meus queridos, o livro dos Juízes é um livro maravilhoso. Eles atribuem a sua escritura a Samuel. O livro dos Juízes passa 286 anos. Ele vai do ano 1406 ao ano 1120 a.C. Ele é o 7º livro da Bíblia. Nos seus 21 capítulos e nos seus 602 versículos, podemos achar um tema interessante: a dinâmica do progresso, a dinâmica do progresso do povo de Deus. O livro dos Juízes foi escrito depois de Josué. Foi quando já não existia mais Moisés, nem Arão, nem Josué. Os primeiros personagens da saga de Israel já haviam morrido. Israel agora havia fixado residência, mas havia muitos povos a conquistar. E o livro dos Juízes é compreendido de trás para frente. Na verdade, o capítulo 1 deveria ser o capítulo 17, porque Israel sempre houve contenda em Israel, sempre houve problemas entre as tribos. E o capítulo 1 até o 16 são as partes finais deste livro. E no capítulo 17 existia um homem chamado Mica. Esse homem era um homem que tinha um desejo de servir a Deus, mas a sua adoração era uma adoração falsa. O tema da mensagem é: mantenha-se afastado da falsa adoração. Mica era um homem que observava as religiões, ele não observava a lei de Moisés. Mica era um homem que olhava os ídolos do Egito, se lembrando da cultura deles no Egito. Olhava para os ídolos da Mesopotâmia, olhava para os ídolos da Síria, olhava para os ídolos dos fenícios, a deusa Zera, a deusa Sim, o deus Baal. Enfim, aquela cultura, aquela inspiração, que é tudo para ser criado, precisa de uma inspiração, não é verdade? Então o que acontece? Ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu vou criar um Deus para a nossa casa, precisamos ter uma igreja aqui. Só que ele, em vez de consultar o decálogo, a Bíblia, porque naquela época o sacerdócio, ele foi abandonado, o povo abandonou Deus.
E para a nossa vida hoje, irmãos, muitas pessoas têm abandonado a palavra de Deus. Têm fundado igreja com base em visão, em revelação, com base em costumes. O pastor falou a respeito de vigília aqui. Eu sou um crente pentecostal, gosto de um culto animado, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: tudo é feito com decência e com ordem. Há muitas pessoas que pegam aquela cultura bem antiga, daqueles pregadores gritadores, quando muitas pessoas pensavam que o Espírito Santo, para estar na vida de alguém, tinha que dar chute de 2 pés na igreja, golpe de karatê. Eu já vi pessoas dar golpe de karatê na frente da câmera, dizendo que era o Espírito Santo. Isso é o Espírito carnal que está na vida dele. O Espírito Santo, se você for ver a Bíblia no capítulo 1 e versículo 7 de 1 Timóteo, ele fala assim: Deus não nos deu espírito de temor, mas de coragem, nos deu um espírito de moderação e de caridade. O Espírito de Deus, ele é moderado. Ninguém que tem o Espírito Santo, meus irmãos, anda gritando, brincando com as pessoas, anda dentro da igreja derrubando as coisas. Que razão, que espiritualidade há nisso? Sou um pregador pentecostal, você que me assiste pode até dizer que eu sou gelado, mas não há condições de aprender nada no culto onde só ouve barulho. Amém? Glória a Deus. E muitos pregadores têm ganhado muito dinheiro com isso, pregando a falsa graça. A graça que você tem para bater o Espírito Santo, ficar virando cambalhota dentro da igreja. A igreja agora virou parque de diversão. A graça que você, para ter o Espírito Santo, você tem que rolar a língua toda hora. Lógico que existe a glossolária, mas muitas pessoas estão vivendo um falso avivamento. Meus queridos, lembra essa passagem? Mica fez uma prova com Deus. Ele disse: olha, se Deus está nesse negócio, se Deus realmente vai aprovar a minha igreja, vai aparecer aqui um sacerdote levita. E lembra Hebreus capítulo 7, você vai ver que o sacerdócio só era legitimado se fosse o levita. E havia aqui um obreiro, um moço levita, alguém que saiu de Belém de Judá para peregrinar. Um peregrino seria hoje um missionário. E aí o que acontece? Esse homem possivelmente tinha dificuldades de viver bem, porque, segundo a Bíblia Sagrada, quem mantinha o sacerdócio eram os dízimos e as ofertas. E naquela época não existia o templo ainda não tinha sido edificado. O povo fazia o que achava melhor. Então era difícil para esse homem viver. Eu imagino que ele subia algum pé de árvore, pegava um abacate, amassava com mel e comia. De repente ele pegava uma banana ali, quem sabe ele comia na casa de outra pessoa. Ele vivia como um peregrino. E de repente aparece uma oportunidade de ouro, que é morar na casa de Mica. Mica que tinha uma igreja idólatra, uma igreja pagã. E com tudo isso eu quero mostrar o seguinte: você que é obreiro da casa de Deus, toma muito cuidado com as ofertas que tem por aí. Existem muitas ofertas que vêm do diabo, para você permitir que o pecado exista na sua vida. Tem um certo homem, que uma vez um certo pregador chegou numa igreja, tinha uma imagem da Aparecida, e ele falou assim: pastor, o senhor vai deixar essa imagem até quando? Aqui é uma igreja católica? Disse: não, é uma igreja evangélica, mas o dono daqui é católico. Ele falou que ia deixar só por R$1.000 esse salão enorme, se eu deixasse Aparecida aqui. Que falta de iluminação espiritual, irmãos. Você que é um cristão, às vezes você passa por apertos por ser cristão. O que esse levita tinha que fazer? Meu querido, você está me oferecendo isso? Amém. Você está disposto a se enquadrar na palavra de Deus? Em primeiro lugar, a adoração que você deve ter a Deus, ela deve estar embasada na Bíblia, e deve atrair Deus para as pessoas, ou as pessoas para Deus. Agora tem pessoas, meus irmãos, que só estão pensando em dinheiro. Lá no meu bairro, lá já criaram balada gospel, megafone gospel. Você paga a entrada, né, já estão vendendo, e lá você vai sacudir o esqueleto à vontade. Lá você vai beber a cerveja sem álcool. Lá você vai ver canhões de luz. Muitas pessoas estão querendo atrair o mundo, mas estando no mundo. Você lembra aos Romanos 6, no verso 2, no verso 1, Paulo disse assim: porventura, irmãos, vamos crescer na graça, estando no pecado? Não, antes deixemos o pecado. Aos Hebreus 12, e o versículo 1 nos diz assim, no verso 2, dizendo assim: olha, porventura cresceremos na graça, estando nós no pecado. No verso 14 diz assim, no verso 14 de aos Hebreus 12,
dizendo assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esses dias, meus irmãos, eu fiz uma coisa diferente desse levita. Eu optei pela palavra de Deus. Eu trabalho com uma certa pessoa que se engana em dizer que é cristão. E nós, como pregadores, devemos abrir os olhos dele. Ele tem uma Bíblia, Novo Testamento, no caminhão dele, e fica lá. Ele nunca tira aquela Bíblia para ler. Ele vai comer e nunca faz oração. De vez em quando ele ouve um louvor. E palavrão, toda hora, palavrão. Passa alguém cortando ele, ele xinga. Chega uma mulher e mexe. Aí um dia ele vai falar que é cristão, que o nome dele está escrito no livro da vida. Eu falei: meu querido, você está enganado. Ele tomou aquele choque, mas ninguém nunca me falou isso. Depois você possa ouvir. Ele ficou aborrecido. Você vai me desculpar, mas você é mentiroso. Você compra e não paga. Você compra pirataria. Você é uma pessoa que você mexe com tudo quanto é mulher que você encontra. A Bíblia está aí. Eu nunca vi você pegar um versículo e ler. Quando eu coloco um louvor aí, é porque eu coloco o CD para a gente ouvir. Você não é cristão, meu querido, você é convencido. E ele começou a xingar a palavra de baixo calão. Eu falei: não adianta você ficar nervoso, porque é melhor você ouvir uma verdade que machuca você do que uma mentira que te engana. Você não vai para o céu e o seu nome não está no livro da vida, enquanto você não mudar a sua conduta de vida. Meus queridos, Deus quer sentinelas. Amém. Pessoas que toquem a trombeta. A sua adoração deve mostrar a diferença do mundo. Amém. Ele falou para mim: do jeito que você está, você acha que você vai para o céu? Eu falei: meu querido, eu tenho certeza que meu nome está no livro da vida. Amém. É só você fazer uma contraposição entre a nossa conduta. Você olha: eu sou diferente de você. Você não me vê fazer o que você faz. Às vezes eu fico até calado para evitar problema. Mas você não é cristão. Você é convencido. Meus irmãos, a mensagem dos últimos dias em muitos lugares é a prosperidade. Que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir portas, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, mas poucas pessoas querem pregar conserto. A cruzada missionária de Deus é fiel, a igreja que prega a palavra de Deus. Se essa mensagem está te ferindo, se você está aborrecido, é porque Deus está tocando em você. Se você está sentindo vontade de chorar, é sinal que você está vivo, sinal que ainda tem alguma existência. Agora muitas pessoas têm a mente cauterizada. É o caso de Mica. E Mica se aproveitou da omissão desse levita. Que um dos piores pecados é a omissão. O Tiago escreve assim: olha, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Lógico, você está vendo uma pessoa se transviando por um caminho errado, você tem que, com todo respeito, entrar no campo de vida da pessoa e explicar. Eu conheço um homem lá do trabalho que ele está orando a Deus para botar um homem na vida dele, para ele viver com essa pessoa, porque ele não aguenta mais a solidão. Eu falei: meu querido, você está perdendo seu tempo indo para a igreja, porque Deus não vai colocar homem nenhum na sua vida, porque Deus não apoia o homossexualismo. Levíticos 18, verso 22, diz assim: não deitará o varão com o varão como se fosse mulher, porque a abominação é o Senhor. Já no Apocalipse 21, verso 8, estou mostrando Bíblia. Isso não é pensamento de teólogo e nem de filósofo, não. É a Bíblia. Se você concorda com a Bíblia, ouça e aprenda. A Bíblia diz assim: ficando fora os abomináveis. Então, se você quer ser salvo, quer que as suas orações sejam ouvidas e respondidas, aprenda a ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, para uma adoração ser sincera a Deus, em primeiro lugar, a sua adoração deve estar embasada na Bíblia. Em segundo lugar, você tem que ser uma pessoa de compromisso com Deus. Há pessoas que têm, meus irmãos, a Bíblia na cabeça, de cor e salteado, prega muito bem, mas ele tem pouco compromisso. Na hora de obedecer, ele não obedece. É como um dos médicos que sabe que o cigarro causa